Hoje nós estamos aqui no Encontro Local Web de Recife com a Andresa Leite. Andresa Leite, ela é professora da Federal Rural de Pernambuco e tem uma talk bem bacana sobre persistência de dados. E ela vai contar um pouquinho mais para a gente sobre o conteúdo da palestra que ela fez aqui no Encontro Local Web de Recife. Olá pessoal. Bom, a palestra a gente tentou trazer um pouco dos desafios que estão relacionados ao cenário de Big Data de hoje e como que a gente pode desenvolver aplicações de Big Data com maior sucesso, utilizando benefícios da persistência poliglota. Quando sou uma pessoa poliglota, eu preciso falar vários idiomas. Então, ter uma aplicação que tenha uma persistência que fale vários idiomas, eu estou querendo dizer que ela vai ter várias bases de dados para atender diferentes serviços da minha aplicação. Para trabalhar com persistência poliglota, é preciso ter um esforço de análise da arquitetura dos dados que estão envolvidos nesses desafios e, principalmente, saber se é viável ter uma solução de Big Data para esse tipo de problema, né? Se o teu problema realmente exige uma solução tão complexa e tão cara às vezes, que é uma solução de persistência poliglota, que é trabalhar com microserviços, é sair do ambiente monolítico e ir para microserviços. Isso gera um custo, claro, mas precisa se analisar se é viável para o problema que está tentando resolver, né? Tudo isso tem que fazer com trabalho de análise e design aí da solução. Mas uma persistência poliglota, eu usar vários tipos de bancos de dados diferentes, né? Bancos relacionais, bancos não relacionais. Numa mesma aplicação, eu não necessariamente preciso estar num ambiente de microserviços, né? Eu posso ter uma aplicação monolítica que acesse diferentes bancos de dados, sejam eles relacionais ou diferentes sabores de bancos não relacionais, certo? Certo. Você pode ter acesso direto aos repositórios de dados, sim, mas dependendo ainda mais de um trabalho de análise, dependendo da natureza da tua solução, talvez torne-se muito complexo manter uma aplicação que possui os conectores dos repositórios todos misturados em um mesmo ambiente. Então, talvez dividir em microserviços é mais para tu poder dizer que tu tem um serviço de um catálogo de produtos que está sendo atendido por uma base de dados chave-valor e tu tens um outro serviço que trabalha exclusivamente com os teus dados financeiros em uma base de dados relacional. Então, talvez separar isso em serviços diferentes que vão consumir bases de dados diferentes facilite a tua manutenção depois desse software, mas também não significa que a tua aplicação não possa usar diversas delas e fazer acesso direto sem implementar os serviços. É possível, mas dependendo da complexidade da solução, isso pode gerar um custo maior do que você já tentar organizar isso em uma arquitetura de microserviços. Legal. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, de começar a gravar, sobre como que está isso no mundo acadêmico, né, que você que está envolvida aí, que é professora, pesquisadora, etc. Até pouco tempo, a maior parte, pelo menos, das faculdades de TI simplesmente ignoravam, né, o banco de dados não relacional, né? Eu lembro de ter falado para um professor meu, a gente vai aprender alguma coisa de banco de dados não relacional na aula de banco de dados. Ele me falou, a gente só vai ver banco de dados de verdade, né? Que enfim, ainda tem, eu acho que ainda é muito comum, mas ainda tem um pouco essa coisa de achar que, acho que com esse mundo de data science diminuiu um pouco esse preconceito com o banco de dados não relacional. Como é que está isso hoje? O que a gente pode falar de que mudou muito aí foi que também as aplicações que surgiram com esse novo conceito de NoSQL, elas passaram a ter uma credibilidade maior. Claro que com a melhoria dos serviços que elas estavam oferecendo. As bases de dados relacionais, elas são robustas e a gente utiliza até hoje, a gente está aplicando elas em soluções. Elas continuam sendo um padrão e uma primeira opção para persistência de dados quando você vai desenvolver uma aplicação. O NoSQL ele veio para tentar melhorar o desempenho das aplicações, mas ele te faz abrir mão de muitas coisas que o relacional ainda oferece. Então, não é esquecer o relacional e trazer o NoSQL e também não é discriminar o NoSQL. É difícil, então por isso talvez tenha sofrido essa resistência. Mas hoje, com certeza, a gente tem muito profissional no mercado que já trabalha com persistência poliglota, que conhece diversos modelos para persistência de dados.
É cada vez mais importante, né? É claro que o modelo relacional ele é muito mais maduro, por ser mais antigo, né? Mais estável e mais conhecido, até por conta disso, né? Um sistema robusto, ter um sistema eficaz, depende muito mais do design que você fizer da sua aplicação, da sua análise e do que você projetou para ela, do que das tecnologias e dos frameworks que você tem ali por trás. Tem uma tecnologia hoje que está sendo amplamente utilizada, que é definida pela Apache. A Apache definiu uma solução que se chama Apache Metamodel. É Metamodel porque ela é baseada numa solução de MDE, MDD, que é Model Driven Development e Model Driven Engineering, né? O MDD está dentro de MDE. E isso está preocupado em definir modelos, padrões, né? Então, a Apache definiu um metamodelo que pode representar diversas dessas outras bases de dados. Então, eu posso ter uma base de dados NoSQL, uma base de dados relacional, e eu vou instanciar todas elas a partir de um objeto Data Context que foi definido pelo Apache Metamodel. Então, é possível conseguir conectar diversos tipos de fontes de dados, não só NoSQL e relacional, mas ele conecta até com fontes de dados de arquivos mesmo, de arquivos CVS, XML, eu consigo acessar com esse novo paradigma aí, com esse metamodel. Então eu preciso conhecer como é que a estrutura deles funciona, o que está por trás desse metamodelo, como é que eu faço para implementar essa solução, como eu coloco isso dentro da minha aplicação. Então você precisa saber quais são as tecnologias disponíveis e como você pode usá-las melhor. E eu coloco isso dentro da minha aplicação, com uma biblioteca mesmo. Legal, isso é algo bem recente, né? É bastante recente. Hoje existem diversos esforços nesse sentido, mas com tanta completude a nível, né, do quanto ela é fluente e poliglota, eu vejo essa como a que está um pouco na frente liderando. Surgem outras DSLs, DSMLs no sentido de trabalhar com outras tecnologias e facilitar o acesso também a essas bases de dados no SQL, mas a do Apache é a que está mais completa. Bacana. E acho que uma coisa legal que a sua palestra mostrou ou pelo menos apontou, né, porque acho que a gente poderia ficar mais tempo falando sobre o assunto, é a dificuldade que as pessoas têm de entender que cada base de dados NoSQL ela tem um uso mais apropriado, né, uma forma, e ao escolher aquilo você abre mão, ela resolve um problema, mas ela também abre mão de outros, né? Exatamente. Eu preciso escolher se eu vou ter consistência e disponibilidade, se eu vou ter consistência e tolerância a falhas, ou se eu vou ter tolerância a falhas e disponibilidade. As aplicações elas estão distribuídas entre essas três características, e se você quiser os três, você vai para uma persistência poliglota e colocar cada uma para atender um serviço específico ou uma necessidade específica da tua aplicação. Né? Não adianta sair seguindo a hype e querendo, não, vamos colocar porque está todo mundo colocando. Porque é rápido, porque tem desempenho, mas aí talvez eu não... Porque eu não preciso passar o esquema, né? Não preciso ter esquema fixo. Mas às vezes eu não preciso só disso, eu preciso de outras coisas que as outras bases podem me oferecer. Tem que ter uma preocupação de análise bem grande aí por trás. E para quem quer estudar mais sobre esse assunto, o que você sugere aí? Quem quer se aprofundar um pouco mais nisso, aumentar os conhecimentos desse tipo de... Qual que é o caminho aí que pode seguir? Existem muitos artigos científicos, né? Eu venho da academia, existem muitos artigos científicos que já discutem algumas dessas soluções, benefícios, quais são as vantagens delas, mas quando você quer saber algo que é muito recente, a verdade mesmo é que a gente acaba indo para os fóruns e para os posts dos blogs de tecnologias, que geralmente são das pessoas que lançaram aquela tecnologia e estão tentando manter e difundir ela no mercado. Legal. Então, para a gente encerrar agora, me diz aqui, dos bancos relacionais, qual que é o seu preferido? É difícil dizer que é o meu preferido. A gente não pode dizer isso, é igual o filho, né? A mãe não pode dizer que tem um filho mais preferido. Mas nas soluções que a gente tem trabalhado, a gente já usou muito MongoDB e Cassandra. Então a gente acaba trabalhando um pouquinho com esses dois. Claro que com contextos totalmente diferentes. Então, baseados no que elas mesmas apontam, eu mapeei algumas aqui que você já pode ver. Se você quiser consistência e tolerância à falha, você pode ver o MongoDB. Com mais consistência e disponibilidade, os bancos de dados relacionais também te atendem. E aqui o CouchDB e o Cassandra com disponibilidade e tolerância a falhas. Muito bom. E dos relacionais, algum preferido?
A gente usa muito Oracle, MySQL. Na universidade, hoje, a gente usa MySQL e Oracle, em geral. Postgres, não. Postgres, quando a gente vai para disciplinas mais específicas, que precisam trabalhar com dados geográficos ou coisa do tipo, aí a gente vai usar o PostGIS, e aí a gente vai e faz a persistência com Postgres. E, mais uma vez, a gente vê um exemplo de que cada um vai atender uma necessidade diferente. Mesmo dentro do relacional, a gente tem bases que vão atender necessidades diferentes. É importante que o profissional consiga conhecer um pouquinho de cada, né? Para poder tomar a decisão do qual de fato vai ser a melhor. Muito bom, acho que a gente vai ficando por aqui. É isso aí, acho que foi uma conversa bacana. E a gente vai ficando aqui com a Andressa. Tá bom, obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.